Neste momento, nós vamos a um tema especialíssimo. Como sempre, todos os temas são especiais, mas o que está se vendo no mundo hoje é a fadiga, é o cansaço da religião. A religião está cansando as pessoas. Muitos já estão tão cansados que estão buscando suicídio, porque pensam que não são dignos até mesmo de chegar ao céu, de ir para o céu. Imagine que situação é essa. Mas por que acontece essa fadiga do sistema religioso? Acontece porque o mundo está desvirtuado. A palavra da verdade, ela foi torcida. Ela está completamente torcida. E os espíritos que estamos vivendo, o espírito que está dentro de nós, que está na nossa mente, está clamando por justiça, está clamando pela verdade, está clamando para desfrutar de uma vida nova, verdade ou não? Todos nós viemos do sistema religioso e sabemos disso. E em Atos capítulo 22, verso 22, nós temos um texto muito especial aqui que fala exatamente sobre isso. E ouviram até esta palavra. Então alçaram a voz dizendo: tira este homem da terra. Tira este homem da terra. Por quê? Porque não convém que ele viva. Tira este homem da terra. Que homem? Estava se falando de Paulo. Tira o Paulo da terra, porque não convém que ele viva. Em Atos 23, 12, o texto diz assim: chegado o dia, alguns dos judeus tramaram um complô e se juramentaram, ou seja, combinaram entre si, sob juramento e sob maldição, dizendo que não comeriam nem beberiam até que Paulo não morresse. Olha, que tremendo isso. Quem eram eles? Alguns dos judeus. Quem eram esses alguns dos judeus, né? E aqui está o corte deste tema para a apresentação de Jesus Cristo, homem. Os judeus daquele tempo, o concílio, os sacerdotes, os anciãos, incluindo os apóstolos. Os anciãos eram as pessoas consideradas importantes no meio, né? E aqueles apóstolos de Jesus de Nazaré, que lá estavam, eram os principais ali no meio para tramar este complô. Não convinha mais a eles que o apóstolo Paulo vivesse. Paulo estava incomodando muito, não é? Como o apóstolo José Luiz incomodou também nesse tempo, e ainda incomoda com a palavra, com o legado que ele deixou para esse mundo. Mas o mundo desconhece esta verdade. Paulo não era amigo deles. Olha, nunca imagine, nunca pense que Paulo foi amigo dos apóstolos. Não porque Paulo não quisesse, mas porque a palavra que Paulo pregava não interessava ao império religioso daquela época, ao sistema que estava ali desenvolvido já naquele tempo, não é? O que Paulo ensinava era uma ameaça contra o sistema religioso daquele tempo. Como é uma ameaça hoje também o ministério que você está acabando de se identificar com ele. O ministério crescendo em graça. Por quê? Porque o sistema é ignorante. O sistema ignora a verdade e quer continuar ignorando, porque a mentira favorece ao sistema religioso. Então o próprio Deus teve que vir e se manifestar em um vaso de barro para explicar esta verdade. E hoje nós damos graças a Jesus Cristo que nos ordenou. Você foi ordenado para entender esta palavra, abençoado. Você foi ordenado, você foi chamado, você foi santificado, você foi justificado para esta verdade. E que maravilha que nossos filhos, nossos netos estão crescendo nesta verdade, estão recebendo esta verdade com limpa consciência, sem qualquer má consciência de pecado ou de morte, de medo, de condenação, de nada. Há liberdade para entender, há liberdade para se viver nesta graça. E neste momento nós agradecemos àquele que vai trazer esta palavra para nós. O seu nome? José Luiz de Jesus Miranda. O seu título? Sim, Jesus Cristo, homem, que por 40 anos ministrou em nosso meio. E hoje estamos repassando os seus ensinamentos, para que você, eu e toda esta igreja que está sedenta da verdade, a receba em seu espírito e em seu coração. Vamos recebê-lo com muito gozo, com um aplauso fortíssimo em pé. Graças, Jesus Cristo, por esta verdade que tu tens derramado sobre as nossas mentes.
E por isso hoje vivemos em limpa consciência. Graças, papai, graças a Ele. Ah, papai, assim é. TV Gracia presenta la multiforme sabiduría de Dios, la mente de Cristo, las riquezas del pleno entendimiento en labios de Jesucristo hombre, Abba Padre. Porque hoje o tema é a fadiga do sistema religioso. O sistema religioso é um sistema fadigado, cansado. São santos cansados. É como quando uma ovelhinha não dão a ela erva fresca, pasto fresco. Pois a ovelhinha fica com fome. Assim que eu os vejo, todo o sistema. E vamos falar o porquê de. Vamos começar com Hebreus 6:1, um verso que você está acostumado a escutar. O que é que produz fadiga? Hebreus capítulo 6, verso 1. Diz, portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. O que você entende por deixar? Abandonar. Separar-se de. Separar-se de quê? Das doutrinas de quem? Porque isso é o que produz fadiga. Se tu deixas isso, então tu entras, te rejuvenesces, recobras o ânimo, porque uma desobediência desse mandado tem que produzir alguns efeitos. Então diz, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante à perfeição. Adiante aonde? Quer dizer que o sistema religioso, ao não deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, não puderam entrar em perfeição. E o que produz a perfeição? Gozo, uma igreja saudável, uma igreja em bom ânimo, uma igreja que fala o mesmo, que mantém a unidade do Espírito, pela obediência, a deixar esses rudimentos. Esses rudimentos da doutrina de Cristo, no verso 2, alguns são mencionados, alguns, nem todos. No verso 2 que diz, da doutrina de batismos. Isso produz um certo cansaço, porque se você recentemente se uniu a uma igreja, e pergunta, você está batizado? E você diz, não, porque não me preparei ainda. Dando a entender que vem umas classes de batismo. Para que entendas o que você vai fazer. Automaticamente isso te coloca em uma posição inferior. Porque te deixa entender que até que não te batizes, te falta alguma coisa como crente. Então, te diz também da imposição de mãos. Por que impor mãos? Quando alguém impõe mãos sobre ti, é para acrescentar-te alguma coisa? Ou para tirar-te alguma coisa? Se pensas que estás endemoniado, tem que te impor as mãos para te sacar um demônio. Ou se pensas que estás enfermo, e como tu és um pobre crente sem educação,
que não sabes ativar a mente de Cristo para declarar-te são, tu mesmo, então tem que te dizer, pastor, imponha-me as mãos. E então o apóstolo Paulo disse, para evitar esses rudimentos, então é melhor se educarem. Conheçam que aquele que se une ao Senhor é um mesmo espírito com ele. E não há que te impor as mãos, porque o espírito que está em ti e o espírito que está em mim estão unidos, e a palavra que atua em nós, ao confessar-se, te cura, evitando que te imponham as mãos. Não é assim? Agora, estes rudimentos da doutrina de Cristo é insultante para um crente hoje em dia. Dizer, olha, vou deixar o que de Cristo? Pois eles querem praticar o que ele praticou. O problema é que se levanta que Jesus de Nazaré não foi cristão. Os apóstolos não eram cristãos. Eles eram judeus da circuncisão e as práticas judaicas envolvem lavamentos, impor mãos. Então tudo isso nasceu da obediência de Jesus de Nazaré ao sistema judaico. De fato, há 8 livros no Novo Testamento que quem escreveu, um foi o apóstolo Pedro, outro foi Tiago que escreveu, outro quem escreveu foi João, e outro quem escreveu foi Judas, não o Iscariotes, não o que o entregou, o irmão de Jesus em carne. Esses 4 personagens escreveram 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas, Apocalipse, e não mencionei o de Tiago, antes de Pedro. São 8 livros. Esses 8 livros, no sistema teológico, são conhecidos como os livros, os líderes da circuncisão. Os da circuncisão escreveram esses 8 livros. E Paulo, quando falou dos membros da circuncisão, Paulo apontou que eles transtornam casas inteiras. Por que transtornam casas inteiras? Porque a circuncisão é fé mesclada com obras. E isso produz cansaço. Isso te afasta da fé. Naturalmente, eles dizem que você é salvo por fé, mas depois você tem que fazer umas coisas. Você tem que pôr a parte, de sua parte. Em outras palavras, é por fé, a salvação entra. Mas depois você vive por obras. Mas a Bíblia não diz isso. Veja o que diz o livro aos Romanos, capítulo 1, no verso 17. Porque nas Escrituras, onde? Já não estamos falando das Escrituras. Estamos falando do Evangelho. E esse Evangelho não é o da circuncisão. Esse é o Evangelho de Paulo, que é a incircuncisão. Eles fazem ênfase nisso. Há pouco tempo eu me entrevistei com uma jornalista aqui em Miami, e eu mencionei a ela que eu queria falar da circuncisão e da incircuncisão.
Ela mencionou então, vamos usar palavras compreensíveis para o povo? E eu penso que ela mesma não entendia aquele termo. Então, se você, como crente, não se familiariza com estes termos, o mesmo um dia você come um alimento da circuncisão e mescla com a incircuncisão, mas quando você está educado e te apresentam um verso da Bíblia, você sabe como um bom escriba, como um escriba entendido, você mete a mão no tesouro, diz que no tesouro há coisas velhas e coisas novas. Então, se você diz, um momentinho, isso se escreveu nas Escrituras, isso do velho pacto, sim, mas 1 de Pedro, perdão, Pedro é da circuncisão. Agora, se me falas das 14 epístolas de Paulo, então aí é onde cabe esse verso. Veja como diz o verso, porque no Evangelho, a justiça de Deus, ou seja, o que Deus aceita como justo, se revela por fé e por obras. Quando nós falamos neste palco, neste governo, nós sabemos o que estamos falando. Veja, eu estava vendo um programa de televisão ontem, em uma igreja que está crescendo muito. Está bem grandinha. E estão com muito alcance. E os meios de comunicação estão chegando às suas mãos. E me dá lástima de que cheguem esses meios de comunicação em suas mãos. Porque ele dizia que, e ele ensinou à igreja isto, que nós agora estamos salvos, mas que nós temos que pagar um grande preço preparando esta carne em abstinências religiosas, em jejuns, em concentração, em apartar-se das coisas do mundo. E isso, quando diz separar-se das coisas do mundo, se vê como muito religioso e se vê como muito cristão. Mas se te sacas de fé e para a fé, e esse é o problema que há, porque a carne não muda. Não há obra que tu possas fazer, não há esforço humano que tu possas fazer para santificar o insantificável, porque isto não se sujeita à lei de Deus. Carne nem sangue herdam o reino. E por mais que tu te sacrifiques e te ponhas roupa comprida e castigues tua carne e não uses joias e não vás praticar esportes e não participes de festas, a carne segue igualzinha. É como pegar um porco e levar ele para a sala e mantê-lo limpinho. Simplesmente o que logo ele vai dar um passeio e, se estiver chovendo, vai ver o que ele é de porco. Você vai ver ele cheio de lodo. Tua carne não muda. No Evangelho, o que é justo para Deus se revela por fé e para a fé. Isso aconteceu com Martinho Lutero, que dizem que foi o grande reformador porque ensinou que o justo viverá por fé. Mas manteve os rudimentos. Isto é, ele não pôde ensinar por fé e para a fé. Vamos buscar agora um verso que eu quero usar
para demonstrar a fadiga do sistema religioso protestante. Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as quais eu, pagando um preço, vou conseguir. Em outras palavras, nós somos chamados para caminhar em umas obras que Ele preparou para cada um de nós. E essas são boas, porque as que tu fabricas com teus jejuns e teus esforços, essas produzem jactância. Isso começa a comparar-se. Veja, eu sou mais santo que tu. Eu vou mais à igreja do que tu. Eu estou batizado. Tu não estás batizado. Eu imponho mãos. Tu não oras por ninguém. Tu és uma criança na fé. O correto, que Deus te chamou e te manda caminhar em umas obras que Ele já preparou para ti. Tu não tens que fazer nada. Então, o crente está chamado a viver em uma expectativa de fé, aquele que te chamou te promete que Ele vai guiar os teus passos. E diz a Bíblia, fazendo Ele em vós. Enquanto esses passos que Ele preparou para ti aparecem os teus também. E os teus cansam. E cometemos erros como seres humanos, mas começamos a detectar que essas não são as obras de antemão que Deus preparou para mim. Eu devo viver mais excelentemente, eu devo estar melhor. E nesse desejo aí estão os anjos. Olha, ele já está entendendo que não é ele, senão sou eu nele. Apóstolo, e quanto tempo leva a manifestar essas boas obras? Não importa, aquele que começou a obra em ti, ele vai terminá-la. Veja, o pai da fé, Abraão, Deus prometeu a ele um filho. Essa é uma obra de antemão. Vai vir um menino. Ele diz, essa é uma obra de antemão, vai vir um menino e é nesse menino que vai herdar a promessa. Olha, demorou como 25 anos a chegar à promessa. Veja, se demorou que um dia ele disse, bom, eu penso que aqui eu tenho que pôr a minha parte. Sara, veja, não entendemos, Sara. Não entendemos a promessa de Deus. Deus disse, ajuda-te que eu te ajudarei. Sara, tu és estéril. Eu sou velho. De onde você vai achar que vai vir um filho? Veja, a mim me está que o único que tem esperança aqui sou eu. Porque tu és estéril. E se a bênção está em um menino, olha, por que tu não me deixas eu deitar-me com a escrava e talvez ela está em nossa casa? E se eu não entendi que de repente ele tratou de dizer que é de tua casa, de tua parentela, pois se a escrava trabalha para mim, estamos sempre juntos? E parece que Sara disse, bom, pois vai você. Ajude-o. O homem
é incuravelmente religioso. Você sempre quer pôr a sua parte. As obras estão na carne, mas a obra que Deus vai fazer em ti, Ele a preparou de antemão. Ele te trouxe algo completo. Será por isso que Colossenses 2,10 fala assim? Veja o que diz Colossenses 2,10. E vós, plural, estáis o quê? Olha, quando algo está completo, falta alguma coisa a ele? Ah, mas a mim não se manifestaram todas as obras de antemão. Eu não estou completo. Porque não chegaram, não quer dizer que você não está completo. Mas elas vêm. Isso te mantém em uma atitude de fé. O que Deus me prometeu, Ele não é homem para mentir. Ele vai se manifestar em minha vida. Ele vai me dar tudo o que Ele me prometeu. Deus sempre, seus planos, leva tempo para cumpri-los. Há muito tempo, eu acho um montão de coisas. E eu gostaria de me desesperar e acabar com elas. Mas eu entendo que são obras preparadas de antemão. Eu não posso apressá-las. E quando trato de fazer isso, eu as danifico. Quando se mete a carne, onde você mete as tuas ajudinhas, onde tu metes tua astúcia, tu atrasas o plano de Deus. Tens que ir no tempo de papai, sua contagem, e confessar. Ele diz, não sejais preguiçosos, que a obra vai chegar. Isso chega em tuas mãos. Quantos pensam que estão completos? Veja o que diz um membro da circuncisão. Vamos lá buscar. No livro de Pedro. Não sabe onde está? Tantos nos esquecemos desses livros, hein? Veja como diz 2 de Pedro. Até eu me esqueci desses versos já. Veja como diz Pedro. Vós também, pondo toda a diligência. Isso de pôr diligência é perigoso, sabe? Diz, acrescentai à vossa fé a virtude. E à virtude, conhecimento. E ao conhecimento, domínio próprio. E ao domínio próprio, paciência. E à paciência, piedade. A piedade, amor fraternal. E ao amor fraternal, amor. Veja, isso é bem bonito. Por isso é que Paulo disse que com essas palavras infladas enganam aos ingênuos. Em outras palavras, eu tenho uma fé. O Senhor me deu uma fé que não serve. Se eu não acrescento isso, eu tenho que acrescentar. Quando a fé é um dom. E aos dons você não pode acrescentar nada. Os dons vêm completos. Esse é Pedro. Sabe o que diz Santiago? Ele diz, acercai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso é Tiago. Quando Paulo disse que o diabo foi destruído. Então, João,
João diz que aquele que tem o Filho tem também o Pai e tem também o Espírito. João o divide em três. Agora o apóstolo Paulo te diz que Deus é um e que em Cristo habita toda a plenitude da deidade. Por isso é que em Tito, capítulo 1, verso 10, veja o que diz o apóstolo Paulo dos da circuncisão. Porque há muitos contumazes, faladores de coisas vãs e enganadores. Olha, principalmente ou seja, que naquele tempo haviam muitos enganadores, mas principalmente os contumazes e enganadores, diz que eram os da circuncisão. E quem era o chefe da circuncisão? Pedro. A ele foi dado esse evangelho. Podemos vê-lo em Gálatas capítulo 2, verso 7. Aqui provamos tudo com Bíblia. Veja o que diz no verso 7. Mantenha em mente que Paulo disse que... eu não li completo. Olha, entrei rápido nesse verso, mas diz que enganam casas inteiras. Vamos a Tito de novo, vamos a Tito. Eu quero que você veja isso. O que faz a circuncisão? Verso 11, veja como diz o verso 11. Aos quais é preciso tapar o quê? Como é que nós chamamos ao projeto de oposição que temos nas ruas? Projeto tapa-bocas? Quando nós fazemos demonstração nas ruas, a intenção é tapar a boca. Não é faltar com respeito, é parar para falar a mensagem que eles saibam que isso transtorna casas inteiras. Veja o que diz. Os da circuncisão, diz aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando por ganho desonesto o que não convém. Por que diz que ensinam por ganho desonesto? Porque eles mentem e pedem os dízimos e as ofertas. E Paulo disse que isso é honesto. Aquele que trabalha do altar deve viver do altar, isso é honesto. A semente, os dízimos e as ofertas, isso é totalmente bíblico. O que não é bíblico é enganar e usá-las. Mas, se prega a verdade, é honesto recolher dízimos e ofertas. Assim é que o governo de Deus funciona. Vamos provar que há dois evangelhos. E vamos ver quem é o presidente da circuncisão. O presidente que transtorna casas inteiras. Gálatas 2,7. Estes são pontos de reforma, por isso é que estamos falando dela. E por isso estamos interpretando ao inglês, para que chegue a nossos abençoados americanos, que não compreenderam esta mensagem, que pensam que os apóstolos são amigos. Você fala com eles, e eles dizem, não, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Mas que apóstolos? Não todos? Mas circuncisão com incircuncisão, não, é a mesma coisa. Eles dizem que é a mesma coisa. Teólogos eu tenho visto na televisão, conhecidos em todas as nações americanas.
Eles não dividem isto. E veja o que diz aí no verso 7, diz: antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro qual? A Pedro qual? Agora, o que disse Paulo sobre os da circuncisão? Principalmente o quê? Enganam, transtornam e ganham desonesto. E quem foi o primeiro Papa? E que fez Roma, a Igreja Católica, com os protestantes? Transtornaram o mundo? Imagine se transtornaram o mundo, que quando eu apareço me chamam de falso profeta, com a mensagem tão clara. Não porque apareça eu, porque aparece a mensagem que está em minha boca, que é o que eles devem respeitar. Então não tem discernimento. Temos que fazer ênfase. Há 2 evangelhos. Um não convém, porque te transtorna. Veja como estão estes grupos transtornados. E então não vivem por fé. Mesclam obras. Por isso é que Deus lhes envia um espírito de mentira, um poder enganoso. Quando você vê uma igreja por aí que convidam a passar à frente e você vê que alguém faz, impõe as mãos e jogam ele no chão, isso é poder de Deus? Mas é poder enganoso. Estados Unidos está cheio de todos estes curandeiros e eles creem que isso é poder. Diga poder porque caiu. Mas que efeito deixam na mente aquele que caiu quando se levanta? Quando se levanta? Conhecem que há 2 evangelhos? Ele se levanta transtornado. Mas eu me curei. Que importa que te curaram numa mão ou que te curaram algo físico se te deixa a cabeça danificada? Teu espírito está em confusão. Por isso, os meios noticiosos hoje, a primeira coisa que me perguntam: você faz sinais? Você faz milagres? E não sabem que isso é exatamente onde está o engano. Os sinais, os milagres, não são indícios de que tu andes na verdade. Ao contrário, isso é um poder enganoso que Deus, que vê a apostasia em que vivem, a blasfêmia em que vivem, acrescentando o que não tem que ser acrescentado, vivendo em obras com fé, chegaram ao coração de Papai Deus, enviar a eles um poder de mentira, e passam 20 anos metidos na igreja, e põem as mãos, e o levantam, e levante, e desça, e volta e cai de novo, sobe de novo, joga no chão de novo, levanta outra vez. O que vocês sentem? Me sinto mareado. Mas o que tem aqui? Aqui não tem nada. O povo hispano tem sido enganado. Os americanos têm sido enganados. O mundo inteiro tem sido enganado com um falso evangelho.
Lhe venderam gato por lebre. Aí sim que nós temos que interpretar. Os enganaram com o falso evangelho. Que privilégio que nós tenhamos podido entender isto. Que nossos filhos podem conhecer estas verdades, que não vão ser enganados, que não te podem enganar. Nenhum de vocês pode ser enganado. São os mesmos, dizem que os apóstolos são os mesmos. Terminamos com Gálatas 2:11 para ver se são os mesmos. Mas quando Pedro veio a Antioquia, esse é o chefe de transtornar as casas. Esse é o mesmo espírito que está em todos os papas que se levantaram depois na história. Sempre estiveram estes sacerdotes, Papa, os líderes protestantes, desde Billy Graham para baixo, todos estiveram confundidos com o falso evangelho. Enganaram o mundo com o falso evangelho. Estão de condenar. Assim disse Paulo a Pedro. Veja como diz Gálatas 2:11. Mas quando Pedro veio a Antioquia, lhe resisti cara a cara, porque era de condenar. E veja o verso 14 para terminar. Veja como Paulo lhes diz. Aí foi a sentença de Paulo. Aí já Pedro decidiu. Este homem não deve viver. Paulo foi morto em Roma. Eu acuso, a nível mundial, que os que mataram ao apóstolo Paulo foi a influência de Pedro e os demais apóstolos. E isso não se sabia. Isso esteve oculto por 2000 anos. Ele não suportou esta repreensão. Isso está escrito aí há 2000 anos. Mas estava codificado e velado, ninguém havia visto. Veja o que diz, mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios, e não como judeu, porque porque obrigas os gentios a judaizar. Aí estão encerrados o mistério da iniquidade. O grande mistério da iniquidade, que o mundo pensou que os 11 apóstolos eram boas pessoas. Esses homens são os homens piores e mais perversos que enganaram o mundo. São culpados pela pobreza, pela corrupção política, pela delinquência, pela desordem mundial. Até a natureza os odeia. A natureza geme, a criação geme pela manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Os amo muito, igreja. Abba, Pai, e viemos cantar com a sua verdade, cantar com a sua ciência, e por isso podemos confessar. O mundo diz que somos loucos, mas somos loucos somos salvos pela loucura da pregação. Assim é, abençoado? Vamos louvar, vamos declarar isso cantando com a sua ciência. O mundo diz
que eu estou louco. Abba, Pai. Abba, Pai. Isso é assim. Confesse. O mundo diz que estou louco, que eu não nasci salvo, que eu não estou completo. O que fez Cristo? O mundo diz que estou louco, que eu não sou um anjo que desceu do céu. Escolhido. O mundo diz que estou louco, que eu não nasci salvo, que eu não estou completo. O que fez Cristo? O mundo diz que estou louco, que eu não sou um anjo que desceu do céu. Escolhido. Eu vim para cantar, Abba, Pai. Vim para cantar com sua verdade, Com sua verdade. vim para reinar com seu poder, Seu poder. para anunciar este evangelho. Vim para dizer que ele é meu rei. O mundo diz, Abba, Pai. O mundo diz que estou louco, que eu não nasci salvo, que eu não estou completo. Eba! O que fez Cristo? O mundo diz que estou louco, que eu não sou um anjo que desceu do céu. Escolhido. Eu vim para cantar com a sua verdade. Vim para cantar com sua verdade. Com sua verdade. Vim para reinar com seu poder, Seu poder. para anunciar este evangelho. Vim para dizer que ele é meu rei. Vim para dizer, vim para dizer que ele é meu rei. Vim para dizer que ele é meu rei. Vim para dizer que ele é meu rei. Abba, Pai, a seu nome, glória. Abba, Pai.